E aí, General William Bellini por aqui, faça um excepcional dia. Bora transbordar a aula do Felipe Sintra dentro do módulo Mega Empresários. Foi no dia de ontem, ele falou sobre gestão e liderança com a gente aí, ok? É o terceiro encontro, o terceiro empresário que nos apresentou a sua vivência no mundo das empresas, no mundo empresarial. Muito poderosa essa chave, esses elementos que ele nos trouxe aqui. Então, o Felipe Sintra, ele é CEO do Grupo Marçal, ele é empreendedor desde muito cedo, ou seja, desde criança ele estava dentro da loja de carro do pai dele, e vendo o pai, através do exemplo, ele começou a empreender, e empreender muito cedo. Ele atua em 5 nichos diferentes, que são na área de educação, coworking, aviação, imobiliário e automotivo. Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Para a gente poder pensar, ou seja, existem nichos, áreas que você e eu podemos, até o final do programa, a gente pode colocar o pezinho na água e começar a entender como é que esses nichos funcionam. Para no médio e longo prazo, a gente definitivamente está dentro desses nichos aqui. Educação eu já estou, tá ok? É muito poderoso esse nicho da educação. Imobiliário pelos perrengues que eu passei no processo de construção desse sobrado aqui, aprendi demais. Os problemas passados aqui me amadureceram pra caramba. Eu vejo isso com bons olhos. Automotivo, durante muito tempo eu lavei, poli carro, então essa questão de comprar e vender dentro de leilões ali. Então, só olhando aqui, eu já vejo 3 possibilidades para mim, mas eu entendo que existem outras. E você? O que passa na sua cabeça quando você vê pessoas assim, tendo rendas em diversos nichos? A gente tem que abrir a nossa mente para isso. Toda empresa, independente do tamanho, ela tem problemas. Isso é muito poderoso. Tanto que, problema é um tema que eu gosto bastante de estudar. O Roberto Chinachique tem um livro chamado assim, Problemas, ou seja, problemas ele encara aqui como sendo oportunidades. E quem resolve o problema é muito bem remunerado. Agora, quem cria problema, esse pega e é muito mais remunerado. O maior ativo de uma empresa é o seu propósito. Olha que interessante isso daqui. Eu não tinha ouvido falar desse jeito aqui ainda, gostei demais. Porque a gente vê propósito dentro do método IP, a gente vê muito sobre propósito com o Pablo. Então, o propósito, aí eu tenho um livro aqui chamado do Porquê. O Porquê. O Porquê ele é muito poderoso. Não está aqui comigo, meu filho está lendo justamente esse livro. Eu mostrarei a capa para vocês aqui. O propósito é relacionado ao porquê. Quando eu mostro isso e eu educo a minha audiência, educo os meus colaboradores, é o processo de educação. A palavra é essa, tá bom? Eu tenho que educar as pessoas. Como? Através de vídeos, propaganda paga, ou seja, através de conteúdo. E principalmente com os colaboradores, através da minha vivência e mostrar que eu sei fazer. E se eu não souber fazer, tem que trazer alguém bem capacitado para que possa mostrar isso para eles. O propósito está claro para os seus colaboradores e para os seus clientes? O propósito está claro para quem está à sua volta? Se não está, ele precisa ser clarificado e precisa ser dito. Tem uma experiência de um pastor que eu achei bem interessante, que é o Thiago Brunet, e ele, quando vai ler a Bíblia, ele faz o seguinte, ele faz como se fosse um marketing geral na frente dos filhos. Porque hoje, o que acontece? Hoje, nós pegamos porque facilita, né? A tecnologia trouxe essa pegada, né? Nós pegamos a Bíblia e colocamos diversas versões nela. Eu tenho a King James 1611 no meu Kindle, que está no meu notebook, e também está no celular. Facilita muito. Só que, com esse entendimento, a minha esposa queria me dar um presente ano passado de aniversário. Eu falei, eu quero uma Bíblia, eu quero com as letras, as falas de Jesus em vermelho. Até por conta de uma fala que eu escutei do Paulo, eu falei, eu vou fazer isso nesse ano, eu vou ler exclusivamente esse. Não só exclusivamente, porque aqui dentro dos programas a gente tem outras leituras, mas abriu lá, ler sobre isso. Porque eu fiquei meses indo só com o meu celular. E aí virou a chave, não, você tem que mostrar isso. Então dentro de casa, pegar a Bíblia física, lá na igreja pegar a Bíblia física, você tem que mostrar isso para os seus filhos, porque senão eles não vão ver. E é bem interessante isso daí. E o que mais nós temos aqui? Qual a experiência a sua empresa ou negócio tem gerado para as pessoas? O Felipe ele deu um exemplo que ele foi no spa. Aí chegando no spa tinha lá um chazinho, depois teve a massagem, aí teve mais um chazinho, depois teve um docinho. Olha como é que isso marcou ele. É um spa que faz parte do Grupo Marçal. O processo de experiência ele é muito poderoso. Tem lugares que você tem uma experiência tão ruim que você não quer voltar lá. Agora essa experiência lá, independente de quanto você pagou por aquilo lá, vai fazer toda a diferença. O que nós temos mais aqui? Processos são para ganhar mais tempo, não é burocracia. Então toda vez que nós temos processos, na cabeça de muita gente pode ser o seguinte, ai meu Deus, mas quanta burocracia. Só que quando eu viro a chave, faço essa pessoa entender que o processo é justamente para que ela
ganhe tempo para poder ser mais produtiva, fazer outras coisas, mas eu preciso ajudar a pessoa a virar essa chave, porque muitas vezes ela não vai virar essa chave sozinha de jeito nenhum. Faça as coisas pelo motivo, pelo porquê, não pela vontade de fazer. Todo dia de manhã eu acordo, 4 e pouco da manhã, vou fazer o meu cardio, aproveito para poder estudar, fazer as anotações para o dia poder render. Então eu tenho que acordar mais cedo. Você acha mesmo que todo dia eu quero acordar cedo? Eu queria dormir mais meia horinha, queria dormir mais uma horinha. Mas não é a minha vontade de ficar na cama que fala mais alto. É o fato de eu conseguir enxergar daqui 12 meses o resultado. Daqui 30 dias o resultado. Eu já fiz essas contas. Eu faço 30 dias, 60 dias, 6 meses, daqui 1 ano, a minha cabeça faz assim, ó. Então, se eu não tenho essa capacidade de fazer esse processo de mentalização e olhar lá para frente, no curto, médio, até no longo prazo, eu vou continuar querer vontade de fazer. Só que daí tem estratégias que você pode traçar. Então, por exemplo, eu vou para academia e não é todo dia que você quer treinar. Tem dia que eu vou arrastado, mas eu vou. Qual que é a chave que eu viro? A chave é, só vou fazer um exercício. Quando você começa a fazer o primeiro exercício, a endorfina come solta no seu sistema circulatório, na corrente sanguínea. O que acontece? Você já esquece daquilo, aí você vai para cima e continua fazendo o treino. O cardio é a mesma coisa todo dia. Eu digo o seguinte, só 5 minutos. Só 5 minutos. Nesse processo eu já estou fazendo o boot, com fone de ouvido aqui, fazendo tudo que tem que ser feito, me organizando nesses 5 minutos. Cadê a vontade? A vontade não existe mais ali. A coisa ela começa a acontecer. Então essas estratégias me ajudam a dar conta de fazer o que eu tenho que fazer. Beleza? Trace as suas estratégias, isso é muito poderoso. Ele falou também uma outra coisa aqui, a questão da vontade. A vontade ela vem no caminho, e é isso mesmo. Então a vontade de fazer não estava no começo, nem do cardio, nem da musculação, nem de estar aqui estudando mais cedo, ela veio depois, ela veio no processo. RTR, Ritual, Treinamento e Repetição. Isso aqui me gravou bastante, sabe por quê? Porque parece que quando você fala uma única vez, e quem tem filho sabe o que eu estou falando aqui, os colaboradores vai ser igual. Você fala uma única vez, eu já falei para você. Então, a minha esposa sempre fala isso para mim e eu gravei isso com muito carinho. Então fala mais 1000 vezes, fala mais uma vez, e aí isso virou a minha fala. Mas de novo, fala mais uma vez que eu gosto de ouvir. E aí você não causa intriga e nem treta com ninguém mais. Só que quando se pensa em colaboradores, eu preciso de fato ter um ritual, treinamento e repetição. Eu e minha esposa e nossos filhos, nós fomos no Coco Bambu. Né? Até e a saída para lá, depois que eu conversei para ela, era um exercício para mim de combater a escassez, porque nunca na vida imaginei entrar no Coco Bambu. Fui escutar Pablo Marçal, escutar o Ned falar do Coco Bambu especificamente, aquilo mexeu comigo bastante. Falei, vamos no Coco Bambu, que é uma cidade próxima aqui da minha. Quando a gente chega lá um pouco mais cedo, antes de abrir, eu vi algo que me chamou a atenção. Eles ficam reunidos, à vista de todo mundo, dão as mãos, conversam sobre algumas coisas ali, parece até um boot, e fazem uma oração. Quando nós entramos, eu perguntei para a atendente, que legal, o que vocês fazem de manhã? Ela explicou isso que eu acabei de falar para vocês, isso que eles fazem. E eu perguntei, mas isso é todo dia? Ela falou, é todo dia. Bingo, putz, esse ritual faz parte ali. Olha que sacada importante isso. Esse ritual é poderoso na minha vida e na sua. Dentro aqui do programa, a gente não faz o boot todo dia. O Pablo já não falou que esse boot, essa mentalização, que essa oração, dá o nome que você quiser dar de manhã, essa higienização do coração, meu amigo, isso é tão poderoso. Quando você vira a chave e fala assim, cara, eu tenho que fazer todo dia eu tenho que fazer. E eles fazem isso todo dia e levam para lá. Então, dentro da empresa, isso tem que ser um ritual. Não é falar de religião, ser de religiosidade, não. Aí eles não entendem por quê. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar o porquê disso e quais são os ganhos que essas pessoas vão ter no médio e longo prazo. Nossa, só que eu tenho que abrir a boca, eu tenho que falar para eles. Senão eles não vão dar conta de fazer isso sozinhos. Com relação à reunião, ele falou que toda reunião tem que ter um TTT, ou seja, você tem que tocar o terror na terra. Não. Você tem que ter tema, tempo e tarefa. Quanto tempo vai durar essa reunião? Pum. Isso. Eu trabalho numa universidade pública, pensa num cara que ficava, hoje não mais. Por quê? Eu viro a chave e aquilo lá, para mim, a reunião se torna uma tarefa secundária. Porque as coisas estão ali, depois do processo de votação, e eu vou ser produtivo. Levo meu notebook e eu vou ser produtivo, eu vou escrever, tá ok? Se não tem esses 3 T's aqui, pensa numa reunião, assim, tempo é vida, tá jogando a sua vida no lixo. Assim, eu fico maluco com isso. Então, já que aquilo lá não vai mudar, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aquele tempo que está sendo ali.
utilizado. Quem quiser jogar, no lixo que fique à vontade. Eu, de longa data, não faço mais isso. Seja investidor em sua empresa, focando onde está o problema, não no problema. Faça perguntas. Onde é que esse problema começou? O que acontece no transcorrer até chegar nesse problema? Quando eu faço isso, como é que eu vou conseguir chegar nessa resposta? Perguntando tanto para os colaboradores, que são os clientes internos, como para os clientes externos da sua empresa. Com relação à contratação, isso aqui me chamou muita atenção. Para contratar, eu tenho que vender a vaga. Por meio do quê? Por meio da cultura da empresa, da cultura organizacional. Se eu não deixar muito claro qual é a cultura, o que rola aqui dentro, para aquela vaga, eu vou trazer pessoas muito desqualificadas. Não no sentido técnico apenas, mas no sentido emocional, de lidar com aquilo e fazer parte daquilo. Bastante cuidado. Uma maçãzinha podre acaba com tudo. Eu tenho uma fruteira na minha cozinha aqui, e tinha uma banana com a ponta aberta e eu não vi. Rapaz, aquilo vira um mosquiteiro. Como é que pode, né? De um dia para o outro. E aí tem que fazer umas armadilhas para assumir que esse mosquitinho pequenininho, pega aquela banana e você descarta ela. Falta de cuidado. Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Beleza, general? A gente se vê no próximo conteúdo. Pensa numa aula forte, hein? Felipe Sintra, você tá de parabéns, cara. Que aula maravilhosa.